Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje do Ceará. Pode ganhar uma boa grana aí nos próximos dias, próximas semanas, com vendas de jogadores que nem são do elenco atual do Moza. São jogadores revelados pelo clube que estão aí curiosamente na mesma equipe no Botafogo, né? O David Ricardo e o Arthur Cabral, que podem ser negociados aí pelo Fogão nos próximos dias, próximas semanas, né? São jogadores cobiçados no mercado europeu, têm recebido propostas. Isso aí pode acabar beneficiando o Ceará com uma boa grana aí, 9 milhões ou mais até o Ceará pode ganhar, dependendo dos valores das negociações. Mas antes da gente abordar, entrar no tema, explicar direitinho essa situação, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha, comenta aí também sobre o Ceará, o que, é que você está achando dessas movimentações do vovô para contratar jogadores e como é que o Ceará pode usar esse dinheiro também, se de fato entrarem as vendas do Arthur Cabral e do David Ricardo, beleza? Então vamos lá, pessoal. O Ceará revelou, né? São jogadores que não foram formados aqui desde o início da base, né? O David Ricardo era do Fluminense do Piauí, veio para cá, ganhou espaço na equipe profissional do Ceará e acabou vendido ao Botafogo. E o Arthur Cabral, jogador também que era lá de Campina Grande, veio para o Ceará mais jovem, começa na base, vai galgando seu espaço no time profissional, depois vendido ao Palmeiras, aí passa pelo Basel da Suíça, Fiorentina e retorna ao Brasil para defender o Botafogo, né? Passou pelo Benfica também e agora está na mira do futebol italiano. O David também, mas são situações diferentes, né? Então, começando pelo Arthur Cabral, né, que volta da Europa com expectativa, eu até imaginava que ele ia conseguir render bem e ser importante para o Botafogo como centroavante, o homem gol, pela qualidade que o Arthur tem, né? Aqui no futebol brasileiro achei que ele iria conseguir se sobressair, acabou sofrendo um pouquinho, não conseguiu se firmar no Botafogo, conquistar espaço. Acho que ficou abaixo, aquém daquilo que o Botafogo esperava. E o Arthur tem recebido sondagens e até propostas no mercado da bola. O André Hernan, né, jornalista da ESPN, publicou que o Torino da Itália, onde o Arthur já atuou, né, defendeu a Fiorentina, o Torino fez uma proposta de 10 milhões de euros pelo Arthur Cabral e com bônus também. É um valor abaixo daquilo que o Botafogo pagou para comprá-lo. O Botafogo pagou 15 milhões de euros, né? E esses 10 milhões de euros na cotação atual, eu vou olhar minha colinha aqui para não ter perigo, tá, gente? Esses 10 milhões de euros dariam aí 62,7 milhões de reais nessa negociação, né? Se o Botafogo aceitar vender o Arthur Cabral para o Torino da Itália. O Ceará, como clube formador do Arthur Cabral, ele tem ainda 2,6%, né, de valor a receber na negociação pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, né? O mecanismo de solidariedade da FIFA ele estabelece um percentual, né, para o clube de acordo com a idade, né? Então, se eu não me engano, começa ali nos 12, 14 anos, vai até os 23. Então, a cada ano desse você tem um percentual que o clube recebe, ali 0,25, 0,5, enfim, isso vai mudando de acordo com a idade, né, o tempo que o jogador fica no clube. Então, o Ceará não tem mais percentual de direito econômico do Arthur Cabral, mas pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, tem direito a 2,6% de qualquer negociação do Arthur Cabral no resto da vida, né, por ser um dos clubes formadores do Arthur, né, pela idade e pelo tempo que ele jogou aqui. Então, de novo recorrendo aqui à minha colinha, se o Botafogo fechar essa negociação em 62,7 milhões de reais, né, que seriam os 10 milhões de euros do Arthur Cabral, o Ceará teria direito a 1 milhão e 600. 1,63, uns quebradinhos ali, mas 1 milhão e 600, né, que o Ceará iria receber nessa negociação. O Botafogo comprou o Arthur Cabral por um valor superior a esse, mas é um jogador que está sem espaço, né? A gente tem visto o projeto do Botafogo negociando jogadores aí, né? Pelos problemas que o Textor tem enfrentado. E a decisão ficou lá nas mãos do treinador, do novo treinador do Botafogo, o Martin Anselmo. Então a negociação está dependente por isso. Mas, ainda que não seja com o Torino, o Arthur é um jogador que desperta muito interesse no mercado. Então é uma venda possível de que aconteça e que entre em um valor nos cofres do Ceará, que inclusive na elaboração do orçamento o Ceará já estava contando com possíveis negociações do Arthur Cabral, do David Ricardo, né, que eu vou falar agora, e até do Arthurzinho também. Coincidentemente esse trio tá no Botafogo, né, o Arthur Vitor, inclusive teve propostas recentes também da Rússia. O Botafogo acabou não querendo vendê-lo, nem ele quis sair, mas é outro jogador também que, se for negociado, movimenta cifras bem altas e é um outro jogador que o Ceará tem aí um percentual do mecanismo
de solidariedade, tá? Então a questão do Arthur Cabral é essa, proposta da Fiorentina, o Ceará iria receber mais ou menos 1.600.000 reais. O David Ricardo, também no Botafogo, né? Jogador que surgiu muito bem aqui no Ceará, zagueiro canhoto, alto, rápido, né? Jovem. Aliás, não é tão alto, mas rápido, jovem, com boa qualidade na saída de bola, que faz gols. Ganhou espaço lá no Botafogo, é muito elogiado pela torcida também, inclusive. Um jogador que tem sido muito cobiçado no mercado da bola. Eu acho que é a principal esperança do Ceará de entrar uma grana extra nos cofres aí com vendas de jogadores sem ter que mexer no elenco atual. O David ele desperta, desde que ele estava aqui no Ceará, muito interesse do futebol europeu. Quando ele estava aqui, ele era muito visado pelo futebol português. E lá no Botafogo, né, que é uma vitrine maior, enfim, ele acabou entrando muito na mira do futebol italiano. Então, o Bolonha é um dos clubes interessados. O Torino, o próprio Torino também é um dos interessados. E nesta terça-feira, em que eu gravo o vídeo, o Vene Casagrande, jornalista, que também tem um canal no YouTube, ele publicou que o Botafogo recebeu uma proposta pelo David Ricardo do Dinamo Moscou, da Rússia, né? Então essa proposta seria 6 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em bônus por 90% dos direitos econômicos do David Ricardo. Esse valor ainda não agrada ao Botafogo, nem ao staff do David, tá? A ideia é um valor ali de 7 milhões, 8 milhões de euros. A ideia. Mas, dependendo de como as conversas correrem, né? Se de repente uma outra equipe que fizer uma proposta semelhante com essa, enfim. Mas não é o valor ideal ainda, que eles pensam para uma venda do David pelo potencial, pela idade, pelas características dele. Tanto o Botafogo quanto o staff do David Ricardo acreditam que podem conseguir uma venda com cifras melhores. Talvez 7 milhões, talvez 8 milhões de euros. Mas a proposta que tem do Dinamo Moscou é essa de 6 milhões de euros. Vou novamente recorrer aqui à minha colinha. Esses 6 milhões de euros na cotação atual dariam 37,6 milhões de reais. Tá? O Ceará tem também um percentual do David Ricardo como um clube formador, né? Pela idade e pelo tempo que ele jogou aqui. Mas eu vou contabilizar aqui só o percentual de direitos econômicos que o Ceará tem do David, que são 20%. Né? O Ceará negociou o David Ricardo com o Botafogo, né, por 1,8 milhões de dólares. Na cotação da época ele dava 11 milhões e um pouquinho. E o Ceará segurou 20% dos direitos econômicos do David, visando justamente uma negociação futura. A proposta do Dinamo é por 90%. Aí teria que ver se o Ceará ainda iria se segurar 10% ou se o Botafogo queria segurar os 10%. Mas enfim, o Ceará tem 20%. Se desse valor que eu citei, o Ceará vender os 20% dele, o Ceará iria embolsar, meus amigos, nada mais, nada menos do que 7,5 milhões de reais pela venda do David Ricardo, se vender os 20% que o Ceará tem por esse valor de 6 milhões de euros. Só que esses 6 milhões de euros não atendem ainda o que o staff do David Ricardo e o que o Botafogo querem. Então, a tendência é que seja um valor maior ainda que o Ceará ganhe, né? Se chegar a 7 milhões de euros, a 8 milhões de euros, enfim. Teria que ver aí o que o Botafogo iria dar o ok para a negociação ser feita. Mas, considerando isso, o Ceará iria ganhar 7 milhões e meio de euros. 7 milhões e meio de euros. Somando David Ricardo com Arthur Cabral, né? 7 milhões e meio do David e 1,6 do Arthur Cabral, e os quebradinhos que tem ali, o Ceará ia ganhar 9 milhões e 100 mil reais. Com vendas de jogadores que não estão. Então não iria afetar o elenco aqui atual, que começou a temporada, que aliás que ainda vai estrear na temporada, né? O Ceará começou com o Sub-20. Então não iria afetar o elenco atual do Moza. E seria aí um reforço, um respiro, um fôlego financeiro importante para os cofres do clube depois do rebaixamento, né? Tendo que passar por uma readequação, obviamente. Então o Ceará iria ganhar isso. A tendência é que esse valor seja ainda maior, porque a gente não sabe se o Botafogo vai topar vender o Arthur por esse valor, né? Então se for vender talvez seja um valor maior, o que geraria mais dinheiro para o Ceará. E o David, a tendência é que não seja vendido também por esse valor, seja um valor superior. Então o Ceará iria ganhar mais do que esses 7 milhões e meio. Né? Lembrando, o David também já teve propostas do Torino da Itália, né, pelo próprio David Ricardo, como eu falei. O Bolonha veio com valores inferiores, acabou não avançando. Não chegou a formalizar a proposta, mas sinalizou com alguns valores que não agradaram. O Bolonha acabou não avançando. E o Torino fez duas propostas de empréstimo, né? Uma com opção de compra, outra com
obrigação de compra, mas não interessa ao Botafogo também se for negociar o David em definitiva uma venda e num valor superior a esses 6 milhões de euros. A ideia é uma negociação ali, 7 milhões, 7 milhões e meio, até 8 milhões de euros. As partes entendem que estaria bem vendido. Então, meus amigos, o fato é que o Ceará tem movimentado aí a janela de transferências, não só com aquisições de jogadores, né? Comprou o Fernando do Atlético Paranaense, adquiriu o Zanocelo junto ao Santos, mas também com vendas, né? O Ceará vendeu o Guilherme, atacante da base, para o Gostep da Turquia, por cerca ali de 9 milhões de reais, e ainda segurou 15% do Guilherme para uma negociação futura. Vendeu o William Machado por cerca ali de 8 milhões de reais para o Mirassol e agora pode ainda faturar com essas negociações, né, lá do Botafogo com equipes da Europa envolvendo o Arthur Cabral, envolvendo o David Ricardo. E aí, meus amigos, se o Ceará ganhar esses 9 milhões, ou que pode até 9,5, 10 milhões, enfim, receber essa bolada aí, o que, que o Ceará tem que fazer com essa grana? Acertar ali as contas, reforçar o elenco, investir na estrutura, o que é que o vovô deve fazer com essa grana? Deixa aí teu comentário, deixa aí teu pitaco, tua opinião, o que é que você pensa sobre essa grana que pode ser bastante útil para as finanças do Ceará, já que na queda da Série A para a Série B tem também uma readequação necessária, né? Cota de TV cai, enfim, faturamento como todo cai. Então deixa o teu comentário aí e também se tu chegou até aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal e ajuda a reforçar o nosso trabalho.